Esta é a letra da tradução de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. Capítulo 01 O fim e o começo. Parte 1. Era o ano de 2138 DC, e o termo DMMO-RPG não apenas existia, mas também era cada vez mais comum. Sendo o acrônimo para Dave Massive Multiplayer Online Role Playing Game, descrevia um jogo interativo onde uma pessoa era capaz de jogar em um mundo virtual como se fosse a vida real, conectando um console dedicado a neurônios de nano-interface, uma rede de nanocomputadores intracerebrais compostas a partir da quintessência da cibernética e nanotecnologia. Era como se literalmente entrasse no jogo. E dentre uma infinidade de DMMO-RPGs que foram desenvolvidos, houve um título que se destacou de forma brilhante. Yggdrasil. Um jogo que um desenvolvedor japonês muito famoso lançou 12 anos atrás, no ano de 2126. Não importava com qual DMMO-RPG que fosse comparado, Yggdrasil oferecia um nível extremamente elevado de liberdade para os jogadores. O número de profissões que formavam a base do jogo facilmente superava 2.000 quando somadas as profissões normais e as profissões de alta classe. Todas as profissões tinham um nível máximo de 15, ou seja, um jogador tinha que ter pelo menos 7 profissões ou mais para alcançar o nível máximo global de 100. Além disso, o jogador era capaz de simplesmente ter um pouco de várias profissões, desde que fosse satisfeita tal condição geral. Apesar da ineficiência, era possível ter nível 1 em 100 profissões diferentes se assim o jogador quisesse. Em outras palavras, era um sistema onde era impossível ter personagens completamente idênticos, a menos que intencionalmente alguém desejasse assim. Este nível de liberdade também era aplicado aos visuais. Se os jogadores usassem ferramentas de criação que eram vendidas separadamente, seriam capazes de alterar a aparência de armas e armaduras, dados de interiores, visual do personagem e as configurações detalhadas da moradia de um jogador. O que aguardava os jogadores que partiram para aventuras em um mundo assim era um mapa colossal. 9 mundos que consistiam em Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Elheim e Muspelheim. Um vasto mundo, inúmeras profissões e visuais totalmente personalizáveis. Isso inflamara o espírito artesão dos jogadores japoneses e causou um fenômeno que viria a ser chamado de popularidade visual. Com tal popularidade os impulsionando, o jogo atingira um nível de aclamação onde Yggdrasil, o DMMO-RPG, foi considerado como o único, mesmo no Japão. Mas isso era a história de uma geração passada. Uma grande mesa circular com um brilho obsidiana estava no centro do hall da guilda, cercado por 41 assentos luxuosos. Mas a maioria estava vago. Outrora todos os membros utilizavam para se sentar, mas agora apenas 2 silhuetas eram visíveis. Um deles usava um manto elaborado, roupa acadêmica negra adornada com bordas douradas e violetas. A decoração em torno de seu pescoço parecia um pouco excessiva, mas, estranhamente, era bastante adequado. No entanto, a pessoa que deveria estar vestindo tal indumentária era nada mais do que um crânio, desprovido de pele e carne. Havia um brilho vermelho escuro no interior das órbitas vazias e um objeto parecido com um halo escuro que brilhava por trás de sua cabeça. O outro indivíduo sentado em outro lugar não era um ser humano. Era um pedaço de gosma preta. Sua superfície, uma reminiscência de alcatrão de carvão, ondulava e nunca mantinha uma forma consistente, nem mesmo por um segundo. O primeiro era um Overlord que era classificado no topo, mesmo entre os Elderliches, Magic Casters que se transformaram em Undeads na busca do ultimato da magia. O último era um Elder Black Oz, uma raça com poderosas habilidades ácidas que estava perto de ser o mais forte entre os tipos de Slimes. No entanto, eles não eram monstros. Eles eram os personagens dos jogadores.
Humanoides eram o tipo básico e abrangiam humanos, dwarfs e as variações de elfos. Demi-humanos tendiam a serem feios, mas possuíam atributos superiores aos humanoides. Exemplos de demi-humanos eram goblins, beastmen, ogros e assim por diante. Finalmente, as raças heteromórficas possuíam habilidades monstruosas, mas apesar de seus atributos serem geralmente mais altos que os de outras raças, elas também possuíam várias desvantagens. Havia cerca de 700 raças jogáveis no total, incluindo as versões avançadas de cada raça. Claro, Overlord e Elder Black Ozi eram raças heteromórficas de alto nível que os jogadores poderiam escolher. O Overlord, que estava falando no momento, não movia a boca. Isso porque até mesmo os mais avançados DMMO-RPGs da época ainda não conseguira superar o obstáculo tecnológico de modelar adequadamente as mudanças no rosto de um personagem em resposta a emoções e fala. Já faz bastante tempo, Heroero-san. Mesmo que seja o último dia em Yggdrasil, sinceramente não esperava que alguém fosse realmente aparecer. Concordo. Já faz bastante tempo mesmo, Momonga-san. Os dois falavam com vozes de homens adultos, mas em comparação com a voz do primeiro, as palavras do último não tinham entusiasmo, ou talvez poderia dizer que lhe faltava energia. Você parou de entrar online depois que mudou de trabalho NMR, então quanto tempo faz? Uns 2 anos? Ah, é por aí mesmo. Já faz tanto tempo, que droga. Fiz tanta hora extra recentemente, que meu senso de tempo tá começando a ficar uma bagunça. Isso é muito ruim, não? Como tem passado? Meu corpo? Bem, é uma bagunça. Ainda não precisei consultar um médico, mas estou quase lá, é muito ruim. Muitas vezes, sinto que quero fugir de tudo, mas depois penso em como preciso de dinheiro para viver, aí volto a trabalhar feito um escravo condenado. Caramba! O Overlord, Momonga, abaixou a cabeça em um gesto de não aguento. Isso é terrível. Como se seguisse o comentário de Momonga, Heroero fez um monólogo sombrio, suas palavras atadas a uma realidade inimaginável. Os dois respiraram em alto tom sobre a tolice que encontraram em suas vidas profissionais. Subordinados que não sabiam relatar, comunicar e discutir coisas, planilhas que mudavam a cada dia, repreensões de seus superiores por não conhecerem vários KPIs, trabalharem até tarde, até não conseguirem voltar para casa, ganhando peso por causa de seus estilos de vida irregulares. Fora a quantidade crescente de remédios que eles precisavam tomar todos os dias. As mágoas de Heroero irromperam como uma represa quebrada, e Momonga deu ouvidos a todas. Muitas pessoas eram contrárias a discutir a realidade em um mundo virtual. Era normal que as pessoas não quisessem falar sobre suas vidas offline enquanto estivessem no jogo. No entanto, isso não foi assim para os dois. A guilda a qual pertenciam, um grupo que foi fundado e gerenciado por jogadores. A Inzo Algon tinha duas condições que cada um dos seus membros tinha de cumprir. A primeira era que todos tinham que ser um membro da sociedade que trabalhava. O outro era que eles tinham que jogar com personagens heteromorfos. Por causa dessas regras, os tópicos discutidos geralmente giravam em torno de seus trabalhos no mundo real. Qualquer membro da guilda colocaria essas questões em debate e, como tal, a conversa entre os dois poderia ser considerada padrão para a guilda. Após cerca de 10 minutos, a torrente de palavras que fluíam de Heroero diminuiu para um gotejamento. Desculpe por te fazer ouvir minha choradeira. Não dá para reclamar muito NMR. O lugar correspondente à cabeça de Heroero parecia balançar, como se ele estivesse se curvando em desculpas. Assim, Momonga respondeu: Não se preocupe com isso, Heroero-san. Eu quem te fiz entrar online apesar de estar ocupado, então ouvir suas reclamações é algo a se esperar. Eu ouvirei o que tenha a dizer, não importa o que seja. Heroero parecia ter recuperado parte de sua energia de antes, e com uma risada um pouco mais ativa, ele respondeu: muito obrigado mesmo, Momonga-san. Fico feliz em poder encontrar um amigo ao entrar aqui. Também fico feliz em ouvir isso.
Mas é que, já é hora de sair. O tentáculo de Heroero balançou no ar, como se estivesse operando alguma coisa. De fato, ele estava operando um menu. Tem razão, tá ficando muito tarde. Sinto muito por isso, Momonga-san. Momonga suspirou gentilmente, como se não quisesse que Heroero sentisse o arrependimento em seu coração. Bem, se é assim, então é uma pena, o tempo voa rápido quando estamos nos divertindo. Eu realmente queria ficar com você até o fim, mas estou quase desmaiando de sono. Ah, bem, você parece bem cansado. Então é bom sair logo e ter um bom descanso. Eu sinto muito mesmo. Momonga-san. Quanto tempo pretende ficar, chefe de guilda? No momento eu pretendo ficar até que eu seja desconectado automaticamente quando os servidores forem desligados. Como ainda está longe, talvez alguém possa aparecer nesse meio tempo. Entendi, ainda assim, eu realmente não esperava que esse lugar estivesse tão bem preservado. Neste momento, Momonga estava grato por não ter como mostrar suas expressões. Se o fizesse, Heroero provavelmente teria visto o rosto dele se torcer. Mesmo assim, sua voz o trairia e mostraria como ele realmente se sentia. Então Momonga ficou quieto, a fim de suprimir os sentimentos surgindo dentro de si. Ele tinha trabalhado arduamente para manter a guilda, precisamente porque ele havia construído junto com todos os outros, mas ouvir palavras como essas de um de seus membros da guilda desencadeou uma mistura de emoções complexas em seu coração. No entanto, esses sentimentos se dispersaram como neblina enquanto o Heroero continuava. Momonga-san, você manteve a guilda como um líder, para que pudéssemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado. Foi uma guilda construída por todos, então é meu trabalho como chefe de guilda manter as coisas funcionando para que os membros possam voltar sempre que quiserem. Sim. Nós nos divertimos tanto com o jogo porque você foi nosso chefe de guilda, Momonga-san. Espero que quando nos encontrarmos novamente, que seja em Yggdrasil 2. Eu não ouvi nada sobre um segundo jogo, mas é como diz, eu ficaria feliz se sair um jogo assim novamente. Espero que sim. Estou com dificuldades para ficar acordado, acho que vou ser o primeiro a sair. Fico feliz em poder encontrá-lo hoje. Boa noite. Momonga queria dizer alguma coisa, mas ele hesitou por um momento e depois falou. Fiquei muito feliz em encontrá-lo. Boa noite também. Um smiley apareceu perto da cabeça de Heroero. Como os personagens em Yggdrasil não podiam expressar emoções através de suas expressões faciais, eles usavam emoticons. Momonga mexeu em sua interface de controle e produziu um smiley similar. As últimas palavras de Heroero foram ditas. Vamos nos encontrar de novo em algum lugar. E assim, havia desaparecido o último dos 3 membros da guilda que entraram online hoje à noite. O silêncio reinou mais uma vez, era como se ninguém jamais tivesse estado aqui antes. Nada foi deixado para trás. Momonga olhou para o lugar onde Heroero estava sentado e murmurou as palavras que queria dizer. Hoje é o último dia do jogo, eu sei que está cansado, mas nós nunca teremos uma chance como essa de novo, porque não ficamos juntos até o final? Claro, não houve resposta, porque Heroero já havia retornado à realidade. O suspiro de Momonga veio do fundo do seu coração. No final, era melhor que não tivesse sido dito. Durante o breve encontro, dado o som de sua voz, ele podia dizer o quão cansado Heroero estava. Ainda assim, apesar de seu cansaço, Heroero ainda havia respondido ao e-mail que ele havia enviado e logado no último dia antes de Yggdrasil ser fechado. Ele deveria ter sido grato o suficiente por isso. Pedir que permanecesse não seria apenas uma questão rude, mas poderia lhe causar problemas. Momonga olhou para o assento que Heroero ocupava até agora, e então se virou para olhar para os outros 39 assentos. Aqueles eram os lugares onde outrora seus antigos camaradas haviam se sentado. Depois de fazer um círculo ao redor da mesa, Momonga voltou seus olhos para o lugar de Heroero. Vamos nos encontrar de novo em algum lugar. Vamos nos encontrar novamente. Nos veremos de novo. Ele ouvira essas palavras várias vezes antes,
mas elas nunca se realizaram. Ninguém jamais retornou a Yggdrasil. Quando e onde nos encontraremos novamente? Os ombros de Momonga balançaram violentamente, e as palavras que ele não podia mais conter explodiram. Vocês estão zombando de mim? Com um grito furioso, ele socou a mesa. Tendo julgado a ação como um ataque, o sistema calculou inúmeras variáveis, tais como danos de mãos vazias de Momonga e defesa estrutural da mesa, e exibiu seu resultado onde Momonga bateu com o número 0. Esta é a grande tumba de Nazarick, todos nós a construímos juntos. Como podem desistir deste lugar tão fácil assim? O que se seguiu após sua fúria feroz foi a desolação. Não, não é isso. Eles não desistiram. Eles simplesmente enfrentaram de frente a escolha entre realidade e fantasia. Não puderam evitar, não houve traições. Deve ter sido uma escolha difícil para eles. Momonga murmurou como se a convencer a si mesmo e se levantou de seu assento. Ele caminhou em direção à parede adornada com um cajado. Tendo o caduceu do deus grego Hermes como inspiração, o cajado estava entrelaçado por 7 serpentes. Cada uma das bocas das serpentes contorcidas segurava uma gema de uma cor diferente. Sua aparência tinha uma qualidade transparente como cristal e estava emitindo uma luz branca azulada. O cajado de qualidade suprema era uma arma de guilda. Cada guilda pode possuir apenas um item que poderia dizer ser o símbolo da Ainz ou Algon. Originalmente, chefe de guildas deveriam carregá-los com eles, então por que foi pendurado na parede da sala como uma decoração? Isso foi porque era uma existência que simbolizava a guilda. A destruição de uma arma de guilda implicava na dissolução da guilda. Foi por isso que armas de guilda eram armazenadas em locais seguros na maioria das vezes, e assim, suas capacidades poderosas nunca mais veriam a luz do dia. Mesmo uma guilda de destaque como a Ainz ou Algon não foi exceção. Por essa razão, o cajado nunca foi entregue a Momonga, apesar de ser feito por encomenda para ele, em vez disso, ocupava a posição como um adorno de parede. Momonga estendeu a mão para o cajado, mas parou no meio do caminho. Neste exato momento, apesar do encerramento do serviço de Yggdrasil estar perto, ele sentiu hesitação em direção ao ato de rebaixar as memórias gloriosas que eles tinham feito juntos. Os dias que passaram juntos a se aventurar repetidamente, a fim de criar a arma de guilda. Esses bons velhos tempos de divisão em equipes e acumulando materiais como se fosse um concurso, discutindo sobre como a aparência devia ser e combinando todas as sugestões e o fazendo-o pouco a pouco. Foram os tempos áureos da Ainz ou Algon, os momentos em que eles estavam no auge. Houve uma pessoa que até forçou seu corpo cansado a aparecer. Houve até mesmo uma pessoa que apareceu depois de ter uma grande briga com sua esposa porque não passou tempo com sua família. Houve também uma pessoa que riu dizendo que tirou férias pagas. Houve momentos em que eles passaram dias inteiros conversando, ficando animados com histórias sem importância. Foram dias em que planejavam suas aventuras e coletavam todos os tesouros. Tempos em que eles invadiram e capturaram castelos de guildas hostis. Aqueles foram os dias em que destruíram todos os chefões monstruosos secretos que puderam encontrar. Eles haviam encontrado inúmeros recursos desconhecidos. Eles colocaram vários monstros em sua base e acabaram com jogadores invasores. Mas agora não havia ninguém. 37 das 41 pessoas tinham ido embora, e embora os 3 restantes permanecessem como membros em nome, Momonga não conseguia se lembrar da última vez que se encontraram, exceto hoje. Momonga abriu o console e acessou os dados oficiais, onde ele procurou o rank da guilda. Em um ponto eles ficaram na 9ª posição entre pouco mais de 800 guildas, mas agora eles caíram para a 29ª. Ainda assim, isso não foi tão ruim em comparação com a 48ª posição quando eles estavam em seu pior momento. A razão pela qual a guilda foi capaz de manter a sua classificação não foi devido às proezas de Momonga, mas graças aos itens deixados para trás por seus velhos camaradas, as relíquias do passado. Apesar de ter sido uma guilda em ruínas agora, houve um tempo em que ela brilhou.
A encarnação daqueles momentos. A arma da guilda. O cajado de Ainz ou Algon. Momonga não queria trazer a arma preenchida com suas memórias gloriosas para este tempo de ruínas. No entanto, um sentimento contrário ardia dentro dele. Todo esse tempo, Momonga tinha colocado importância na maioria de votos. Embora ele estivesse na posição de um chefe de guilda, o que ele realmente fazia era trabalhar entrando em contato com as pessoas. Foi por isso que, neste momento, com ninguém por perto, o pensamento de querer usar a sua autoridade como o chefe de guilda cruzou sua mente pela primeira vez. Esta roupa não tem classe suficiente. Resmungando para si mesmo, Momonga começou a operar seu console para equipar seu avatar com o armamento condizente com sua posição como um chefe de guilda proeminente. Armamentos em Yggdrasil foram classificados de acordo com seu tamanho de dados. Quanto maiores forem os dados, maior o grau da arma. A partir da parte inferior, as classes eram Low Class, Middle Class, High Class, Top Class, Legacy Class, Relic Class e Legendary Class. Mas agora, Momonga estava armado até os dentes na classe mais alta de todas, Divine Class. Em seus dedos descarnados havia 9 anéis, cada um deles imbuído de poderes diferentes. Além disso, o seu colar, luvas, botas, manto e tiara foram todos Divine Class. Se eles tivessem um preço, seria de cair o queixo. Um manto brilhante pendia das ombreiras e uma aura vermelha escura ondulante subia de seus pés. Embora a aura fosse turbulenta e sinistra, não era uma habilidade de Momonga. Ele simplesmente embutiu um efeito Disaster Aura no manto já que havia algum espaço sobrando em sua capacidade de dados visuais. Tocá-lo era perfeitamente inofensivo. Numerosos ícones apareciam no canto do campo de visão de Momonga, indicando que suas habilidades aumentaram. Tendo mudado seu equipamento e ele próprio armado da cabeça aos pés, Momonga assentiu com satisfação com o seu equipamento atual condizente com um chefe de guilda. Então ele estendeu a mão e agarrou o cajado de Ainz ou Algon. No momento em que ele pegou o cajado na mão, um vórtice de aura vermelho sangue foi emitido. Às vezes formava o rosto de um ser humano em agonia que logo desaparecia. Era tão vívido, que dava a impressão que pudesse ouvir gritos de agonia provenientes dos rostos. Eles realmente davam valor aos detalhes. O cajado supremo que ele nunca tinha segurado uma única vez após a sua conclusão, finalmente caiu nas mãos de seu proprietário original com o fim do serviço online de Yggdrasil à frente dele. Verificando os ícones que indicam um aumento dramático nos seus atributos novamente, ele também sentiu uma ligeira solidão. Devemos ir, símbolo da guilda? Não, não é isso, vamos, símbolo da nossa guilda.